Marcelo vai ficar um pouco mais difícil, porque o que eu ia falar, que era gramatura e poro, ele já falou, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui das soluções que a Medtronic tem hoje de tecnologia para hérnia. Só para a gente entender um pouco melhor sobre a Medtronic, hoje a Medtronic é líder do mercado no segmento de hérnia, né? E a gente lança, a cada 2 anos, um produto para hérnia. Então o pessoal acha assim, será que ainda existe tela para ser lançada, fixadores para ser lançados, né? Então você pensa que a cada 2 anos a Medtronic está lançando uma nova solução para os tratamentos dos defeitos herniários. Então a gente vai ver quão é importante, né, hoje essas suturas, essas telas, esses fixadores e tudo mais. Tá bom? Então iniciando um pouquinho, a gente começa a falar, o Dr. Marcelo não falou, mas eu vou fazer um merchan aqui da Sociedade Brasileira de Hérnia, né? Nada melhor do que a gente pegar os dados para apresentar aqui para vocês do que tem hoje de até mais atual. Quando a gente fala de mais atual, vocês vão falar, nossa, mas é 2019 ou 2018, mas é o que a gente tem hoje de atualizações de dados, né, falando sobre hérnia. Então, ó, cerca de 20 milhões de cirurgias de reparo de hérnia são realizadas no ano em todo o mundo. 20 milhões de procedimentos realizados no ano. No Brasil, a gente tem 600 mil cirurgias de hérnia. No Brasil são 600 mil. Tem muita hérnia, né, para ser operada, né? E aqui algumas perguntas frequentes e que o site aborda. Com o passar do tempo, o que acontece com a tela utilizada na cirurgia de hérnia? Isso também é pergunta de paciente. Então quer dizer que a tela tem um papel muito importante. Não só para o procedimento e para a correção do defeito. Hoje o paciente, né, vocês falando no início, eles buscam, né? Eles querem saber o que tela é essa? Como que é essa tela que vão implantar em mim? Quanto tempo ela fica lá em mim? Então são coisas que se a gente não tiver as respostas, às vezes a gente não passa aquela segurança também que o paciente está esperando. Em quanto tempo a tela cirúrgica da hérnia abdominal se integra ao organismo? A gente falou bastante no início aqui sobre os copolímeros químicos dessa tela, né? Quando a gente fala de tela permanente, a gente fala de tela de 100% polipropileno ou 100% poliéster monofilamentar. Por quê? Quando iniciou as indústrias no Brasil, vieram as indústrias americanas com as telas. E os americanos, eles produzem tela 100% de polipropileno. Então é uma tendência. Se você for ver na Europa, as telas europeias, elas são produzidas em poliéster monofilamentar. Então, por que no Brasil ficou tão famosa as telas de Prolene, né? A pessoa já fala tela de Prolene, né? Ou fala tela de Marlex. Eu não sei se alguém já ouviu esse termo. Nas cotações, quando chegam, vem como tela de Marlex. Ou tela Prolene. Mas nada mais é do que uma tela de polipropileno, né? O que o doutor falou que tem muita relevância aqui são as telas de baixo custo que estão chegando no Brasil agora. Para vocês entenderem melhor esse cenário, tem telas de R$30 que os chineses vendem aqui no Brasil. Como eles vendem isso, né? É a pergunta. Eles compram rolos de telas e eles cortam essas telas e esterilizam. E vendem. Qual é a tecnologia dessa tela, né? Quando a gente fala de tecnologia. Será que ela é macroporosa, igual o doutor falou? Não, ela não é macroporosa, ela não pode ter tecnologia, ela tem que ter baixo custo. Se tem tecnologia, tem alto custo, gente. É simples isso. Então a gente vai falar um pouquinho mais aqui pra frente sobre isso. Falando um pouquinho de onde essas telas, né, atendem, em quais tipos de hérnia, né? A Medtronic hoje, ela tem tela para atender todos esses tipos de hérnia. As hérnias incisionais, as hérnias de Spiegel, hérnia inguinal, hérnia umbilical, hérnia epigástrica e hérnia femoral. Então a Medtronic hoje fabrica essas tecnologias para atender todos esses tipos de hérnia. Não existe uma tela para cada tipo de hérnia, mas existem várias telas para todos os tipos de hérnia. E entender de tela, a gente precisa realmente estudar a tela, porque tem diferença entre um e outro, não é só o peso, né? Aí vocês vão ver mais para frente. Quais são as técnicas cirúrgicas que essas telas atendem, né? Longe de mim para falar de técnica cirúrgica aqui com vocês, mas a gente pode usar as nossas tecnologias para tratar na técnica TAP, que são telas e fixadores, né? E a gente também tem a sutura para tratar esse tipo de técnica de procedimento. Então eu tenho, para uma técnica TAP, agulha de verres da Medtronic, a gente tem o trocarter, a gente tem a tela, a gente tem pinça monopolar, bipolar, ultrassônica e bipolar avançada. A gente tem a tela e tem o tacker. E para fechar ainda tem o fio. Então a gente tem tudo, né? É uma empresa que fabrica todos esses tipos de itens aí para tratar uma técnica TAP. Para a técnica TAP é a mesma coisa.
O que a gente tem hoje na Medtronic que pode tratar esse tipo de pode tratar a hérnia na técnica TEP? A gente tem o trocater balão, eu vou mostrar para vocês aqui depois. Como o Dr. Marcelo falou, a TEP, né, a gente não há necessidade de entrar lá dentro da cavidade, né, a gente trabalha acima do peritônio. Então a gente tem um trocater específico para criar esse primeiro espaço. Em vez do cirurgião cavucar, né, ou de secar com a ótica, onde vai sujando a ótica, você vai meio de forma não assistida, né? Não dá para ver muito bem que a ótica suja. A gente tem um trocater balão que vai criar esse espaço primário. Mas depois eu passo também para vocês. A gente tem as telas, a gente tem os fixadores e a gente tem a sutura. Então a gente tem todos os componentes também para a técnica TEP. Alguém aqui já fez essa técnica TEP ou não? Ou já viram no hospital fazer a técnica TEP? A gente sabe que o mercado é quase 98%, 99% é TAP ainda, né? Mas a gente tem bastante item aí para a técnica TEP. Eu faço essa pergunta só para saber como é que está o cenário, tá, gente? É mais curiosidade. E falando agora especificamente de tela. Quando a gente fala da tela, a gente fala de tecnologia. E o que tem nessa tela, né? Porosidade, eu acho que é um pilar muito importante. Essa campanha, muito mais que uma tela, é uma campanha mundial da Medtronic. Essa mesma campanha que a gente vê no Brasil, a gente vê na Europa, a gente vê na Ásia, a gente vê aqui na América. Então, a campanha muito mais que uma tela fala dos principais pilares, né, do que a tela tem que ter. Então, a tela tem que ter, ó, uma macroporosidade. Então, o poro da tela é muito importante. Ela dá uma melhor cicatrização. Como o doutor falou, o poro largo ou poro grande, acima de 1 milímetro, a tela para ser macroporosa ela tem que ter mais de 1 milímetro. Ela vai ter uma melhor integração junto ao tecido, né? Essa troca de fluidos, né? Essa integração junto ao tecido fica mais uniforme e diminui a retração. Ela vai diminuir placas, né? Aquelas placas de fibrose que pode ter nas telas microporosas. Então, na macroporosa, você vai ter uma melhor transpassagem de fluidos, né? Quando a gente fala de aderência, que é o nosso terceiro pilar, a gente fala daquelas telas dupla face, principalmente para as hérnias ventrais ou hérnias incisionais, né? Quando a tela precisa ter uma face parietal ou uma face visceral. Então, quando ela é dupla face, ela precisa ter um filme onde vai ter contato com as alças, não é isso? E hoje a gente tem duas telas em contato com as alças, dois tipos de tela. Uma delas tem um filme que dura 4 semanas, evitando as aderências, e a outra tem um filme que dura 105 dias, evitando as aderências. Então, nesse caso, até essa tela que vai ter contato com as alças é necessário escolher. Será que o paciente precisa de uma tela com um tempo de duração maior, evitando as aderências, ou com um tempo de duração menor? Quais são as avaliações para isso? Como está o meu paciente nutricionalmente? Como que está essa formação de colágeno? Como que tá esses tecidos desse paciente? Será que ele consegue uma tela de rápida absorção de filme de 4 semanas, evitando as aderências? Então isso é muito importante, a gente vai ver mais para frente. E complacência é o que o paciente quer ter no pós-operatório, né? Ele quer ter uma tela que fique muito segura, né? Para que não tenha abaulamento, para que ela não rasgue. E ao mesmo tempo o paciente quer ter conforto, né? Ele quer baixar para amarrar o sapato e não sentir a tela. Ele quer fazer um esporte, ele quer fazer um exercício e não sentir a tela. Então essa tela, ela tem que ser uma tela forte, confortável e leve, para que ele consiga ter as mobilidades, principalmente nessa região do core aqui. Tá bom? Agora entrando direto no portfólio, a gente vê os tipos de telas que a gente tem hoje no mercado, mas eu vou falar especificamente da Medtronic. Essas são as telas básicas, que chegam para vocês todos os dias. Telas planas, 100% de polipropileno. Só que não são todas iguais. Porque vocês podem optar por uma tela pesada, 75 gramas, macroporosa. Vocês podem optar por uma tela de média gramatura, que ela vai ter 46 gramas, também macroporosa. E você pode optar por uma tela leve, que vai ter 38 gramas, também macroporosa. Então não são todas iguais. Ah, vem uma tela de prolene aqui para eu usar. Qual tela que é essa? Essa é a pergunta. Qual tela que você me trouxe? O circulante, o enfermeiro, o farmacêutico? Qual foi a tela que chegou aqui para mim? Foi uma tela Marlex. A tela Marlex ela tem 160 gramas por metro quadrado. É a tela mais pesada do mercado. Você tem telas hoje de baixo custo, da Vencuri, por exemplo. Vocês têm tela de 180 gramas por metro quadrado. São telas muito pesadas. O paciente vai sentir essa tela para o resto da vida dele. Lá.
Então a gente tem que lembrar que as telas básicas e planas são telas com gramaturas diferentes, tá? O mais importante, gramatura, quando a gente fala de tela básica, e porosidade, gente. Tem que saber isso. Não precisa saber o tamanho do poro, né? Mas precisa saber se ela é macroporosa ou microporosa. Isso aí já vai bastar, tá? Todas as telas podem ser cortadas também. Isso é uma dúvida que chega pra gente. Ah, a tela da Medtronic pode ser cortada? Sim. Todas as telas podem ser cortadas e adaptadas. Hoje, acompanhando, eu tive o prazer de estar no meu terceiro mutirão de hérnia agora em Palmas, né? Então você vê os cirurgiões hoje todos pegando a tela e realmente cortando e desenhando ela de uma forma anatômica ali da região da virilha. Então eles não deixam mais a tela plana, né? Eles arredondam as pontas e ainda faz um arco embaixo para ela adaptar melhor ali na região inguinal. Então é muito importante quando a gente vê isso, que facilita, né? Na hora que você faz aquele flap peritoneal, você coloca a tela, você vê que ela não fica dobrada muito embaixo. Porque esse molde que você faz na tela faz com que a tela se adapte melhor. E é uma tela que fica mais esticada ali na região inguinal. Então é importante cortar a tela também, né? Passando para a nossa família de ProGrip agora. Quando se diz o nome grip, a gente tem que lembrar que ele tem esses microganchos aqui. Isso é uma patente da Medtronic, tá? Nenhum concorrente tem uma tela autofixante, só nós. Então esses microganchos aqui, eles são atraumáticos. Ele pode ficar em cima dos nervos, dos vasos, de todos os triângulos ali que o Marcelo falou. Ela tem esse microgancho em 100% da tela, 55 mil microganchos absorvíveis em 18 meses. Depois de 18 meses, esses microganchos não vão existir mais lá. A gente tem ela no formato flat, a gente tem ela pré-cortada exclusivamente para Liechtenstein, a gente tem ela flat a laparoscópica, que vem verde aqui para se situar dentro da cavidade, a linha média, né, o lado medial da tela. E a gente tem ela também anatômica, direita e esquerda, né, também para laparoscopia. A ProGrip hoje é o que há de mais inovação hoje, assim, de mais de tecnologia no mercado, porque dispensa o uso de fixadores. É uma tela totalmente atraumática que o cirurgião pode colocar, fechar o peritônio com sutura e aquele paciente vai ter menos risco de dor no pós-cirúrgico, né? A gente não fala que ele não vai ter, mas ele vai ter menos risco de dor no pós-cirúrgico. Todas são macroporosas. Como o Dr. Marcelo falou, ó, quando a gente fala para cirurgia aberta, ela entra com 80 gramas e fica com 40, na open. Na vídeo, ela entra com 82 gramas, na hora que absorve o microgancho, ela cai para 49 gramas. Fica uma tela de média gramatura. Tá? Essa daqui o convênio adora, porque também não precisa usar o tacker e nem a cola. Então a gente consegue hoje reduzir custo também por convênio, usando a tela ProGrip. Tá? A última tela que a gente lançou hoje no mercado é a nossa tela 3D, chamada Dextile. Não sei se vocês chegaram a ver já, a gente lançou ela tem 1 ano no Brasil. Ela é uma tela que tem um formato anatômico em 3D. Quando a gente pega a tela, eu até deixei ela aqui na região inguinal, essa aqui eu vou passar aqui é menor. A gente pode ver que ela realmente, dá pra gente ver ela em 3 dimensões, né? Porque ela tem um formato, um desenho totalmente diferenciado. Faz 1 ano só que a gente lançou ela no Brasil. E estava com a pandemia e tudo, então muita gente ainda não conheceu. A gente está começando a fazer os eventos de lançamento dessa tela. Então a nossa tela 3D, ela tem essa marcação da linha média, né? Da median line. Ela tem essa parte inferior aqui maior para cobrir toda aquela região das hérnias femorais que ele mostrou ali nos triângulos. Ela tem esse arco de silicone aqui, ó, que mantém a memória da tela. Se você pegar a tela e amassar, assim, ó, amassa a tela, assim, você vai ver que ela volta sozinha. Você pode pegar com a mão e fazer assim com ela, ó. Assim e volta. Tá vendo? Essa é a memória da tela. Então, dentro da cavidade, na hora que você coloca a tela, você não precisa nem enrolar essa tela para passar pelo trocárter. Você pega ela pela ponta com a pinça e insere pelo trocárter direto. A tela faz assim, lá dentro da cavidade. Então, ela é fácil de usar. Diferente da ProGrip, né? Porque a ProGrip ela já começa a grudar em tudo, que tem um monte de ganchinho. Então, aquele cirurgião a gente fala que está começando a fazer as hérnias, essa é a tela que ele mais gosta de usar. Porque se coloca lá dentro do flap, onde abriu o flap peritoneal, a tela já fica armada, assim, já fica aberta. Diferente das outras, que você tem que ficar puxando para cima, para baixo, e adequando ela ali, tá? Fácil de usar, garante maior cobertura da região inguinal. Você consegue cobrir todos os triângulos ali das possíveis hérnias. Também ela é macroporosa, né? A borda de silicone é essa estrutura exclusiva aqui, que a gente chama de estrutura 3D, que ela fica totalmente aberta ali dentro da cavidade.
Falar da nossa última família de tela aqui para vocês, que são as telas compostas, ou tela dupla face. Essas são aquelas telas que podem ter contato com as alças intestinais. Tá? A Symboltex, que é a nossa primeira tela aqui, ó, ela tem um lado parietal, que vai ficar para o lado da parede, e o lado visceral, que é onde tem o filme. Essa marcação central aqui em verde, que vocês veem, é para centralizar o defeito da iPhone, ou da iPhone Plus. Então, você, quando coloca a tela lá, você consegue centralizar melhor essa tela junto ao defeito ali do anel herniado. Quando a gente fala de PPDS, além de ela ter essa marcação central, ela tem esses pontos aqui, ó, para que você deixe aquele overlap de 5 centímetros que os guidelines pedem nas hérnias incisionais. Quando se faz uma iPhone, você precisa ter pelo menos 5 centímetros em volta do defeito herniário, para você fazer a fixação e a dupla coroa, não é isso? Na iPhone Plus. Então esses pontinhos aqui, ó, eles têm uma marcação de 2,5 cm e 2,5 cm. Tem vários pontinhos desses na tela. Então você já consegue fazer essa medição lá dentro mesmo da cavidade e fazer a dupla coroa. A PPDS também vem com essas suturas aqui pré-fixadas, para você puxar com passa-fio se for necessário. E o filme dessa tela aqui vai durar 105 dias. Aquele paciente mais debilitado, com uma má formação de colágeno, que você precisa ter um filme por mais tempo, evitando as aderências, aqui você vai ter uma segurança de 105 dias evitando as aderências. E aqui você vai ter uma tela com um filme de 4 semanas evitando as aderências. E a nossa tela exclusiva para a hérnia umbilical, que é a ventral PET, que também é intraperitoneal. Ela pode ter contato direto com as alças intestinais e o filme dela dura 4 semanas também, evitando as aderências. Tá? Essa é a nossa tela para a hérnia umbilical, a gente tem ela em 3 tamanhos, né? E ela tem esse expansor absorvível aqui. Por que ela tem esse expansor, né? Para que a tela fique sempre aberta, durante 18 meses a tela fica aberta. Não correr risco de ela dobrar e entrar uma alça ali entre a tela e a parede, né, da cicatrização umbilical. Então esse expansor aqui faz com que a tela fique sempre aberta ali, não tendo problema de entrar nenhuma alça. Ela é super simples de usar, tá, gente? Eu vi também muito cirurgião em Curitiba também, o pessoal usando hérnia de trocárter, pequena. Então eles fazem uma incisão, fazem uma dissecção digital para ver se não tem aderência, coloca a tela dobradinha assim, abre e fixa a tela para as hérnias de trocárter. Muito bom também. E a gente tem o nosso implante cirúrgico Permacol. Eu não sei se vocês aqui já tiveram a oportunidade de conhecer esse implante. Ele é para reconstrução de tecido mole. Onde as telas sintéticas não podem mais ser utilizadas, entra a Permacol. Quando tem aquela perda de domicílio, aquele paciente que está na UTI, usando aquelas bolsas de Bogotá, né, aquelas feridas abertas, às vezes até contaminadas, essa tela aqui é a tela que faz essa ponte, né, que faz essa reconstrução ali desses tecidos moles. Ela não pode ser usada em uso tópico, né, em pele. E ela pode ser usada o curativo a vácuo por cima. Esses tempos atrás no Einstein tinha um paciente que foi usar, e aí o médico me perguntou se podia colocar o curativo a vácuo em cima. Pode colocar o curativo a vácuo em cima. A gente já tem bastante experiência, até no Rio de Janeiro, no INCA, dessa tela. A gente ganhou um pregão lá de mais de 200 unidades dela lá. Então é uma tela que, para quando não se encaixa mais a Symboltex ou a PPDS, essa é a tela para reconstruir a parede. Ela é acelular, né? De pericárdio porcino. É uma tela assim que é mais complexa, né? Não é uma tela do dia a dia, né? Mas é uma tela que, quando há necessidade, a gente tem ela para reconstruir parede abdominal. Falar um pouquinho para vocês do Veloc, acho que vocês já conhecem, para fechamento de peritônio. Hoje a gente está vendo também muito fechamento de diástase, né? Eu acompanho muito o Morrel lá no Morumbi, e aí eles usam muito o Veloc. O Veloc é um fio farpado que não há necessidade de dar nó. Então é um fio onde você passa ele não volta, né? Então ele facilita muito a sutura. O único problema dele é custo ainda, né? Tem convênios que usam ele como OPME ainda. Sabe por quanto a gente vende para o hospital um fio desse, gente? Porque o Veloc é um fio farpado que não há necessidade de dar nó. Então é um fio onde você passa ele não volta, né? Então ele facilita muito a sutura. Facilita muito, principalmente para fechamento de peritônio, né? Como os guidelines indicam. A gente sabe que tem muito cirurgião que fecha peritônio com um fixador, e hoje não tem um estudo, tá? Que fala que é melhor com fixador ou melhor com sutura. Eu tenho um médico no Rio Grande do Sul, o Totti, que ele só fecha com fixador inabsorvível ainda, o Protac. E ele fala, me prova que o meu paciente vai ter mais dor do que eu fechar com sutura. Então, assim, a gente fala, mas
A gente vê muito cirurgião ainda fechando com Tacker, mas o V-Lock é o fio mais indicado aí para fechar peritônio. A gente tem na apresentação 3 zeros, 4 zeros, eu acho que nem vem aqui ao caso. E por último, os nossos Tackers, né, os nossos fixadores aí. Então a gente tem o permanente, que é de titânio, com 30 Tackers, e a gente tem o absorvível, também trouxe ele em tamanho grande. Qual que é a diferença aqui, né? Aqui ele não absorve, ele vai ficar para sempre lá. Esse daqui ele é absorvido em 18 meses. Vai depender de cada organismo, mas ele é absorvível em 18 meses, esses Tackers. O que é interessante, né? Esse Tacker aqui, ele é sistema helicoidal. Então ele é muito diferente de um Tacker como o anzol, né? Se você for ver hoje os Tackers de concorrentes também, assim, ó. Esse daqui não tem o que você fazer. Você tem 2 pontos de dor, não tem? Ó? O nosso não tem só um ponto de dor, que é onde entra e fura. Então esse daqui, o risco de lesão ou de dor é um pouco maior, né? O nosso não. O nosso ele entra e divulsiona o tecido. Um ponto importante, se você quiser tirar esse Tacker, o nosso, você pode encostar a ponta do fixador e rodar ele em sentido anti-horário. Então você tira. Os outros não, você tem que cortar com uma tesoura, né, e puxar cada um para um lado para retirar. O nosso você tira como se fosse desparafusar um Tacker. Você coloca lá e retira o Tacker. Tá? Esse daqui é um para as hérnias incisionais, né, as hérnias ventrais, ele é articulado. Você coloca ele, você articula, você fica perpendicular à parede. Para fazer a IPON ou a IPON Plus, você não precisa fazer aquela manobra mais de quase entortar, né, o fixador ali, aquela contrapressão com a mão, né? Esse daqui você consegue articular a ponta e fazer a fixação dele. E os dissectores que eu falei, principalmente para as hérnias na técnica TEP ou ETEP, a gente tem ele cilíndrico, para correções das hérnias associadas à diástase, né? Então quando a hérnia está ali na linha alba, você tem um dissector hoje que vai criar o espaço certinho ali na região do reto abdominal, que é o cilíndrico. A gente tem um redondo, né, que são para as hérnias unilaterais, inguinais, e a gente tem um oval, que é um dissector que dá para ser utilizado nas hérnias bilaterais também. A urologia vem usando bastante esses dissectores também para prostatectomia. Na robótica, né, na criação do primeiro espaço ou na vídeo. Na hérnia a gente vende menos, porque a técnica TEP é menos realizada ainda, né? É muito pouco. Tem algumas regiões ali que fazem mais a TEP, mas ainda perto da TAP é insignificante ainda, é muito pequeno. E é assim que vem no blister hoje. Vem o sector, 2 trocáteres de 5, a bomba para insuflar ele, vem um silicone para lubrificar na hora de você passar. Ele fica um trocáter de 12 ali, né, com um redutor para um trocáter de 5, tá? E esses dois hoje que acompanham. Todo o blister hoje dos novos Spacemakers acompanha mais 2 trocáteres de 5 descartáveis. É excelente isso, né, que você usa mais os 2 portais ali, descartável, não precisa do permanente. O que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu queria ver se alguém tem dúvida, se alguém quer fazer alguma pergunta referente a produto. Estou à total disposição aqui.